Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre praticando a palavra de Deus. Está escrito no capítulo 1 da Epístola de Tiago, no versículo 19 em diante. Está escrito assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Até aqui. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Pai, foi lida aqui nesta hora, e a Tua palavra, meu Pai, que é viva e eficaz, que ela venha falar conosco aos nossos corações, e que ela venha nos transformar, meu Deus, a cada dia, que a Tua palavra venha nos aperfeiçoar, a chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Fala com cada um, meu Deus, que está ouvindo esta mensagem, a Tua palavra. Fala, meu Pai, salva as vidas, meu Deus, pelo amor do Teu santo nome. Ilumina os nossos olhos, meu Deus, para compreendermos a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Quando Jesus nasceu do ventre de Maria, depois que José coabitou com Maria, Maria teve filhos, além do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus teve irmãos também. E Tiago é um irmão do Senhor Jesus, é um dos irmãos. O apóstolo Tiago, filho de Maria e José. E Tiago foi um dos apóstolos, e o Senhor deu esta palavra a Tiago para que ele escrevesse. E aqui são os conselhos de Deus, pelo Espírito Santo da graça. E aqui ele diz, pela palavra de Deus, Ele nos ensina, o Senhor nos ensina a nós transformarmos as nossas vidas pela Sua palavra. No versículo 19 diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós temos que ser pacientes, são os conselhos que Deus nos dá, para sermos pacientes, longânimos, tardio para ouvir. Aliás, pronto para ouvir, né? E tardio para falar. Então nós temos que estar prontamente para ouvir, preparados para ouvir, e temos paciência em ouvir. A palavra de Deus declara que, lá em Eclesiastes, que quando nós entrarmos na casa de Deus, que devem ser poucas as nossas palavras, porque o Senhor conhece tudo que está dentro do nosso coração.
mas que nós devemos ouvir mais e falar menos. Porque a palavra de Deus diz que no muito falar, saem palavras nécias, né? Palavras tolas. Então nós temos que falar menos e ouvir mais. E tardio para falar, tardio para se irar. Porque às vezes nós podemos nos irar. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas nós não devemos pecar na hora da ira. E se nós pecarmos na hora da ira, a gente vai se enfraquecer. Poderemos até falar algum palavrão, né? E perder a comunhão com o nosso Deus. Então o melhor é não se irar. Certa vez Moisés se irou por causa do povo e acabou ferindo a rocha naquela hora em que não era para ferir. E por causa desta atitude de Moisés, ele acabou não entrando na terra de Canaã. Na hora da ira. Na hora da ira também Noé se irou contra o seu filho Cão, né? E acabou o amaldiçoando. Porque o seu filho descobriu a sua nudez. O pai tinha embebedado, né? Noé tinha embebedado, ficou bêbado. E daí Cão, que é Cã, né? Canaã, ele viu o pai nu, que estava bêbado, e aí foi correndo contar para os seus irmãos para expor ao ridículo a atitude do seu pai. Mas os irmãos de Cão, eles foram com uma capa e cobriram a Noé com uma roupa. Cobriram a Noé com uma toalha, ou seja, né? E depois, no dia seguinte, Noé ficou sabendo que Cão tinha feito ele passar essa vergonha aí. E daí ele acabou por amaldiçoar a Cão. E amaldiçoou seu filho Cão, Canaã. Então, na hora da ira, a gente não deve pronunciar palavras, porque depois não tem como voltar atrás. E Noé acabou por amaldiçoar o seu filho Canaã, Cão. Então, por isso que os conselhos da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos direciona a como devemos agir. Porque diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se nós ficarmos irados contra alguém, a nossa ira não vai acrescentar nada na vida dos outros. Ao contrário, vai fazer com que brote até a raiz de amargura no nosso coração e afasta o Espírito de Deus. A nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Está escrito em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Então eles vão usar pessoas para tirar a nossa paz. Eles vão usar pessoas para fazer com que nós nos iremos. Só que a nossa ira, a ira do homem, como está escrito aqui no versículo 20, ela não opera a justiça de Deus, ou seja, não faz com que Deus vá operar através da sua ira. O nosso tempo não é o tempo de Deus, então Deus jamais vai operar na ira do homem. Moisés achou que Deus ia operar naquela hora, na ira, mas Deus ficou muito chateado com Moisés, e Moisés inclusive não entrou na terra prometida, por causa daquela atitude. Ainda que com pressão, as pessoas estavam pressionando a Moisés. Mas Deus não viu, não deu crédito pelo fato de Moisés estar sendo pressionado. Deus deu crédito ao fato de que ele tinha que ser glorificado ali. Então muitas vezes, se as pessoas nos fizerem pecar e irar, ainda que sejam demônios por trás da pessoa agindo, a culpa vai ser nossa. O erro vai ser nosso, como foi de Noé, ter amaldiçoado seu filho Cã, como foi de Moisés também, né? Noé, Moisés. Então nós devemos ser cautelosos. Nós estamos andando aqui nessa terra num terreno desconhecido espiritualmente falando. Nós não vemos os demônios. Nós temos que orar a Deus para que o Senhor venha a colocar uma guarda na nossa boca, como disse Davi, para que nós não venhamos a tropeçar nas palavras. Porque diz a palavra de Deus em Tiago ainda, que de uma mesma fonte procede bênção e maldição. Mas ele diz que nós não devemos ser assim, numa mesma fonte. Nós devemos ser bênção. A nossa boca deve ser para abençoar.
mas nunca para amaldiçoar. Então nós temos que ter muita cautela, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E no versículo 21 ele continua dizendo: pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, para nós sermos salvos, para nós recebermos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que aceitar com mansidão esta palavra que está nos corrigindo agora aqui, que é uma parte da palavra de Deus, dos seus ensinamentos. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então aqui nós temos o nosso manual de fé e prática. E aqui o apóstolo Tiago diz, pelo Espírito de Deus, que nós devemos receber com mansidão a palavra em vós enxertada. Então esta palavra que está sendo enxertada no teu coração, que você receber com mansidão, é ela que vai transformar a sua vida. Porque em Hebreus está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O Senhor Jesus também diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que vai nos limpar, que vai transformar a nossa vida, que vai fazer de nós pessoas transformadas, pessoas santificadas, para andarmos com Deus aqui nesta terra. Porque Deus é luz, e em Deus não há trevas nenhuma. Então, para nós termos comunhão com Deus, nós temos que estar caminhando pela palavra do Senhor. Nós temos que estar preparados para ouvir aquilo que Deus requer de nós. A casa de Deus é como se fosse uma escola. E, aliás, é uma escola. Ali tem vários estágios. Há pessoas ali que estão indo na igreja recentemente, que estão ainda, talvez, tomando leite espiritual. Mas há alguns que já estão se alimentando do alimento sólido. Então, uma pessoa que toma leite espiritual, ela não pode comer uma comida sólida de uma hora para outra. O seu estômago não vai estar preparado para receber o alimento pesado. Então, a casa de Deus é uma escola. Ali tem o primário e tem a faculdade, o colegial. Então, cada um que está lá dentro já tem um passo na vida, uma etapa. E a palavra de Deus, ela fala com todos que ali estão. Os que estão no começo, os que estão no meio e no fim. Mas todos nós temos que receber a palavra com mansidão para que ela seja enxertada em nós, para que ela venha transformar a nossa vida. Você que está ouvindo esta palavra agora, por exemplo, talvez você ainda não conhece ainda a palavra de Deus, está ouvindo pela primeira vez, ainda não conhece o Senhor Jesus e acha que o Senhor Jesus é uma imagem, e Ele não é uma imagem. O Senhor Jesus é mais real do que a nossa própria vida. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu a sua palavra, que é para nos salvar, para nos regenerar, para transformar a nossa vida. Ele quer transformar a sua vida também, que está ouvindo essa mensagem. O Senhor Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a salvação. Ele quer dar para você a salvação. Mas para nós recebermos a salvação, nós temos que nos limpar através da sua palavra. Como ele disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando a gente começa a praticar esta palavra, a rejeitar a imundícia, rejeitar o pecado, rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus, rejeitar a mentira, rejeitar o engano, rejeitar toda a malícia, rejeitar a fofoca, rejeitar a maldade, a impureza, a lascívia, a bebida, o cigarro, a maconha, o crack, as drogas pesadas. Nós temos que rejeitar tudo isso. Nós temos que rejeitar todas as coisas do mundo. Nós temos que rejeitar aquilo que é contra a vontade de Deus. Deus nos chama para ser povo exclusivo dele. Deus nos chama para sermos servos do Senhor. Então nós devemos receber a palavra com mansidão. E diz aqui, continuando, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
Então, para que nós possamos ser salvos, nós devemos ouvir a palavra do Senhor e colocarmos ela em prática, senão ela fica infrutífera. É como o homem que semeia uma semente no seu campo. Quando nós semeamos uma semente no nosso campo, e nós devemos semear no nosso campo e não no campo dos outros. Então nós semeamos a semente no nosso campo e ela vai crescer. Então a semente é a palavra de Deus. O campo a que se refere a nós, o nosso corpo, a nossa alma, o templo do Espírito de Deus. Então quando nós semeamos a palavra do Senhor, ela vai produzir fruto, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós colocando em prática, nós iremos colher. E praticando a palavra de Deus, nós iremos colher as bênçãos de Deus, também aqui na terra. E colheremos também a vida eterna com Cristo Jesus, a salvação que Deus nos quer dar. No versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, se eu que estou pregando esta palavra não for praticante dela, é em vão, a minha pregação aqui é em vão. Eu vou estar caminhando para o inferno. É inútil. Então eu tenho que ser um praticante da palavra. Todos nós temos que praticar o que está escrito aqui. Por exemplo, eu tenho 10 anos de batismo. Mas se eu não praticar o que está escrito aqui na palavra do Senhor, é inútil esses 10 anos que eu tenho de batismo. Se eu não ser praticante da palavra, eu vou perder a salvação. Então nós temos que aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus ela vem para transformar as nossas vidas. Diz a palavra de Deus que Zaqueu era um publicano, coletor de impostos. E quando ele falou que ia restituir tudo que ele havia roubado, o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Então teve a salvação por quê? Porque Zaqueu resolveu devolver tudo aquilo que ele tinha roubado. Ele mudou de vida. Ele mudou de atitudes. Ele reconheceu que ele estava errado. E ele foi lá e reconheceu os seus erros e restituiu aquilo que ele tinha furtado, roubado do povo. Já o jovem rico foi diferente. O jovem rico tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, das leis, mas o coração dele estava na riqueza. No entanto, ele não quis a salvação. Ele se entristeceu porque ele tinha muitos bens. Então diz aqui: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então se a gente ouvir a palavra e não cumprir, a gente está enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Então se eu ouvir a palavra e não praticar, é como se eu visse a minha própria aparência no espelho. Daqui a pouco eu vou e esqueço como é que era a minha aparência no espelho. Quer dizer, é em vão, é inútil. Não vai edificar nada a minha vida. A nossa vida ela só vai se edificar quando a gente praticar a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar 10 anos dentro da igreja, 20 anos, 30 anos que seja, e nós não praticarmos a palavra da verdade. Seria uma coisa inútil, em vão. Agora a palavra de Deus, quando ela é praticada na nossa vida, olha, você pode ter certeza que as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Quando você pratica a palavra, quando você anda conforme Deus determina que você anda, quando você abre mão do seu eu e passa a receber com mansidão esta palavra que está sendo lida aqui, como todas as outras que você já ouviu ou que você ouvirá, aí Deus transforma a sua vida. Deus transforma a sua vida. Até aquilo que está difícil na sua vida, que muitas vezes você já foi em tantos médicos e não tem uma resposta exata, está perdido. Até esta situação difícil que você está passando, quando você obedece a palavra do Senhor e pratica, Deus faz com que ela mude da hora para outra. Ele transforma como fez da água para o vinho. Para Deus nada é impossível.
Mas o que Deus quer fazer na sua vida é salvar a tua alma. E Deus poderia fazer tantas maravilhas hoje, mas seria em vão se Deus fizesse maravilhas que não salvasse a tua alma, que não transformasse o teu caráter. Nós somos chamados para serem santos, separados do mundo. Hoje o mundo ensina coisas terríveis, principalmente, né, no veículo chamado televisão, coisas terríveis. É coisas enfadonhas que aborrecem a Deus. Se Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por coisas menores do que hoje, o que vai ser desse mundo daqui a um tempo? E o que vai ser desse mundo quando o Senhor Jesus vier? Diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus vier aqui, em Mateus 24, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas comuns, casando, dando-se em casamento, comprando, plantando, edificando, ou seja, ganhando dinheiro, trabalhando, vivendo as suas vidas. Diz que vai vir de surpresa o Senhor Jesus, como um ladrão à noite. E aquele que estiver preparado com a sua vida santificada, ele vai subir com o Senhor. Mas aquele que não se aprontou, como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, infelizmente ficarão nesta terra aqui terrível. Então o Senhor Jesus, ele quer te dar uma vida, ele quer te dar a verdadeira vida, ele quer dar para você a salvação. Aonde você vai passar a eternidade? Com o Senhor Jesus ou no fogo do inferno? Nós não temos 3 opções. Quisera eu que tivesse, mas nós não temos 3 opções. Mas, aliás, eu prefiro a vontade de Deus. Eu prefiro a primeira opção. Eu prefiro a salvação, a eternidade com Jesus Cristo. E você pode decidir nesse dia de hoje. Deus, ele te oferece nesse dia a bênção e a maldição. Você pode escolher. Escolha a bênção. Escolha a eternidade. Esse mundo aqui vai passar, vai terminar. A nossa vida aqui é como a flor da erva. Nós somos como a folha. Nós somos como a traça. Nós somos um vermezinho, como diz a palavra de Deus. E o Senhor quer nos dar a salvação eterna com Ele. Para habitarmos no céu. Para nunca mais termos sede, nem fome, nem choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Aliás, nem a fé nós teremos no céu. A fé, está escrito lá em Pedro, que nós teremos a fé até sermos salvos, até sermos levados para o céu. E depois não vamos precisar mais ter fé, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é o nosso Rei. É o Emanuel, Deus conosco. Jesus é o pão vivo que veio do céu para nos salvar. É o Senhor Jesus Cristo. Ele quer te dar a salvação. Ele quer transformar. Ele quer preparar você. A palavra diz que nós somos como noiva. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente falando, nós temos que nos preparar, nos adorar, nos santificar as nossas vidas. Que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, o seu povo transformado, santificado e preparado. Então, para nós recebermos a salvação em Cristo, nós temos que ser praticante da palavra do Senhor. E aqui diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, para a palavra de Deus, que é pela graça, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se a gente for lá no Salmo 1, a gente observa sobre a bem-aventurança, e aqui diz a mesma coisa. Quer ver? Vamos só conferir Salmo 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, a Bíblia nos compara a uma árvore. Para Deus, nós somos comparados como árvores. Agora, você imagina bem uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A raiz da árvore, aprofundada no rio, ela nunca vai morrer. As folhas não vão cair. Se você estiver plantado na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, você nunca vai morrer. Mas para nós estarmos plantados na videira, para nós estarmos vivendo com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter a vida santificada, enxertada pela palavra de Deus, transformando e forjando e aperfeiçoando o nosso caráter. E aí sim teremos a comunhão com o Senhor. Aqui diz, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, você vai ter que ter tempo para o Senhor, todos os dias. Abrir a palavra do Senhor e meditar, se alimentar do pão da vida, comer do alimento, que é a palavra de Deus. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então é esta palavra que vai te dar vida. Esta palavra que vai transformar a nossa vida. Então você tendo prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e praticando ela, meditando de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E diz aqui, a qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Mas para que nós possamos produzir frutos, uma árvore, para que ela possa produzir fruto, vamos colocar um exemplo aqui, um pé de laranja. Ela tem que ser adubada, ela tem que ser estercada, tratada, tem que jogar água no pé de laranja, ela tem que ser cultivada. Aí sim ela vai produzir o fruto no seu tempo. Então ele diz que a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o fruto na estação própria, no tempo próprio, do tempo determinado por aquela natureza. Então se você estiver enxertado no Senhor Jesus Cristo, que é a videira, e nós somos as varas, você vai dar fruto. Nós daremos frutos. Porque nós estamos ligados no Senhor Jesus Cristo. Mas para estarmos ligados no Senhor, nós temos que fazer o que aqui? Voltando aqui no versículo 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia, quer dizer, todo o pecado nós temos que rejeitar. Toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então nós temos que deixar todo o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, sabe, as coisas do mundo, essas coisas terríveis do mundo, os ídolos, aqueles pôsteres que você tem na sua casa, pôsteres de cantores, que é idolatria, tudo aquilo que não agrada a Deus, o rock and roll, o samba, o pagode, todas as coisas do mundo devem ser deixadas. O Senhor Jesus disse que aquele que amar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo por amor do Senhor Jesus, achá-la-á. Então você pode decidir hoje. Você quer viver essa vida aqui? Ter todas as regalias, as coisas que o mundo te oferece? E depois, e a eternidade? Onde você vai passar? O homem chega aqui nessa terra, 80, 90, 100, cento e poucos anos, mas depois ele morre. Mas nós temos uma alma para prestarmos contas diante de Deus. Nós temos uma alma para dar contas a Deus. E o Senhor Jesus quer te salvar. Mas para que Ele venha te salvar, você deve abrir mão desta vida, deste mundo, e fazer a vontade de Deus. E aqui diz aqui, versículo 26,
Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então ele diz que se a pessoa se considera ser religioso, eu tenho a minha religião, mas não refreia a língua, antes engana o coração, a religião é vã. Então o apóstolo Tiago ele fala mais uma vez no versículo 26 a respeito da língua, como ele falou também no versículo 19, e como ele fala também no capítulo 3 sobre a língua. A língua é terrível, meus amados irmãos, meus ouvintes. A língua é terrível. A gente virar uma página das Escrituras, no capítulo 3 esse mesmo livro de Tiago, para a gente conferir aqui, está escrito assim: meus irmãos, capítulo 3 de Tiago, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, são grandes navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita, coloca alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então ele fala da língua, que a língua é terrível. E se alguém não tropeça em palavra, aqui diz que o varão é perfeito. Então quando nós dominamos a nossa língua, refreamos, como diz Tiago, a gente consegue dominar o corpo inteiro. E a língua é um pequeno órgão, pequenininho, mas diz que ela é inflamada pelo inferno, ou seja, o diabo, os demônios, eles gostam de usar, o prazer deles é usar a nossa língua para jogar contenda entre irmãos, para dar uma palavra que aborrece aquele que está vindo para os caminhos do Senhor Jesus. Então o maligno ele é astuto. Ele usa a língua das pessoas. Muitos de nós não vigiemos a língua. Porque aqui fala também que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então nós temos que vigiar a nossa língua. Vigiar. O cristão ele tem que estar sempre atento. Diz que todos nós tropeçamos. Mas se alguém não tropeça em palavra, é considerado como um varão perfeito. E diz que com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, de uma mesma boca, não pode sair bênção e maldição. Tem que sair bênção. Nós temos que abençoar. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Nós temos que abençoar a todos. Abençoar. Praticar a palavra de Deus. Como diz aqui, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Então eu que estou pregando essa palavra, eu tenho que refrear a minha língua.
Eu tenho que refrear, tenho que tomar cuidado com a minha língua. E que adianta eu estar pregando aqui esta palavra e amanhã ou depois eu amaldiçoar alguém? Eu falar mal de alguém pelas costas? Então nós não podemos agir assim. Nós não podemos. Temos que receber esta palavra com mansidão, para que ela possa ser enxertada em nós. Se você disser assim, não gostei dessa palavra, não quero recebê-la não. Daí Deus não vai transformar a sua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Mas se você abrir o teu coração e receber esta palavra, aí o Senhor vai transformar a sua vida. Quer ver no Salmo 101? Salmo 101 não, perdão. Salmo 15. Para a gente confirmar esta palavra. No Salmo 15 está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. O júri aqui, o juramento, ele era feito somente no tempo da lei. Mas na graça de Deus, nós não podemos jurar de maneira nenhuma. Versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, cobrando juros, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então a gente observa no versículo 3, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Então, para a gente estar na presença de Deus, para a gente ter comunhão com Deus, nós temos que nos afastarmos da difamação. Nós temos que pedir para Deus colocar um freio nas nossas línguas, para podermos fazer a vontade de Deus e um dia recebermos a salvação da vida eterna. Então, a religião que agrada a Deus é nós podemos refrear nossa língua, é nós abençoarmos, bendizermos, não espalhar contendas nem fofocas, mas agradarmos a Deus para que possamos ser salvos. Versículo 27 diz: a religião pura e imaculada, sem mancha, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Talvez você tenha algum irmão perto de você que está passando por tribulação, por lutas. Uma palavra que sai da tua boca pode transformar esta vida, pode levantar. Então visita aquela pessoa que está atribulada, você que está mais forte hoje. Vai visitar aquela pessoa que está precisando, que está padecendo necessidade. Ajude aquela pessoa, o teu irmão mais fraco, a se levantar. E Deus te recompensará. Aí sim é servir a Deus. É visitar os órfãos, as viúvas, as pessoas que estão desamparadas. Nós temos que agir como um bom samaritano. Nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia. Todos nós. Essa palavra não é para você somente, é para mim também. Essa palavra é para mim também. Nós temos que visitar os enfermos, os necessitados, socorrer. Nós temos que nos amarmos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos diz. Amarmos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E diz aqui, e guardar-se da corrupção do mundo. Nós temos que nos guardar da corrupção do mundo. Nos guardar. Fazer aquilo que agrada a Deus. Se afastar do mal. Se afastar do pecado. E aqui, para a gente confirmar em Judas está escrito assim, capítulo único, Judas só tem um capítulo. Judas também é irmão do Senhor Jesus. E está escrito aqui, Judas, capítulo 1, versículo 20 em diante.
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer salvar você. Versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então nós temos que aborrecer até a roupa manchada da carne, quer dizer, todo tipo de pecado. Nós temos que nos afastar de todo o mal. Versículo 24 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Então nós temos que estar irrepreensíveis, transformados. Para entrarmos na casa de Deus, nós temos que primeiro transformar as nossas vidas. Certa vez o Senhor Jesus disse para o povo: o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está dentro de nós. Então o reino de Deus é a palavra de Deus, é Deus conosco. Nós já estamos na vida eterna aqui, quando a gente vem para o Senhor Jesus Cristo. A gente obedece a palavra de Deus, desce as águas do batismo, vai transformando as nossas vidas, nos esforçamos, lutando, e aí nós já estaremos no reino de Deus, que é invisível o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. Deus é invisível. E é a palavra de Deus que vai nos transformando. Então o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, ele está dentro de nós. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui, e colocando em prática nas nossas vidas, o Espírito de Deus vai nos transformando, de glória em glória. Diz a palavra de Deus que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então nós temos que estar com toda a mansidão, recebendo a palavra de Deus, enxertada em nós, a qual pode salvar as nossas almas. Que assim Deus venha fazer nas nossas vidas a partir do dia de hoje. Que Deus venha transformar a tua vida. Que Deus venha a forjar o seu caráter, a aperfeiçoar a sua vida. Aquilo que está difícil na sua vida, clama a Deus que Ele tenha misericórdia. Ele quer transformar. Ele quer te fazer santo, separado. Ele quer transformar a sua vida, como Ele transformou a vida de um homem que vivia nos sepulcros, um gadareno, um rapaz novo. Ele vivia oprimido pelo diabo naquele lugar, vivia nos cemitérios. Ora ele era lançado no fogo, ora no chão, ele quebrava as cadeias, ele era humilhado pelo diabo. O jovem lunático, gadareno, vivia preso nas garras do diabo. Não valia nada para a sociedade. Era uma pessoa desprezada, presa pelo maligno. Certa vez o Senhor Jesus apareceu na vida dele. Os demônios se manifestaram quando viram o Senhor Jesus e disseram: bem sei que tu és o Santo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus repreendeu aqueles demônios, aquela legião de demônios que estava naquele jovem. E eles não queriam sair daquele jovem. Mande nós para os porcos. E o Senhor Jesus concedeu que eles fossem para os porcos, porque os porcos naquela época eram proibidos de vender, porque o judeu não come carne de porco. E morreu-se um monte de porcos, se não me engano 2.000 porcos, foram muitos porcos, e morreram, despencaram no abismo. E o Senhor Jesus salvou aquele jovem, transformou aquela vida, vivia humilhado pelos demônios, mas um dia que o Senhor Jesus apareceu na vida daquele homem, daquele jovem, o Senhor transformou aquela vida. Disse a palavra de Deus que aquele jovem lunático, endemoniado, ele voltou-se num semblante normal, numa pessoa normal, sóbria, transformada pelo Senhor Jesus Cristo.
E aquele jovem queria pregar a palavra de Deus, era tanta alegria por ser transformado, mas o Senhor Jesus disse para ele, para que ele voltasse para a sua família, porque era lá que ele deveria ser transformado, e era pelo testemunho dele na sua família que Deus ia transformar também a sua família e salvá-los. E Deus fez a obra na vida deste jovem. O Senhor Jesus apareceu para transformar. Assim o Senhor Jesus quer aparecer na tua vida para transformar a sua vida. Troca este copo de cerveja pela graça do Senhor Jesus. Deixa este copo de cerveja. Deixa esta vida de pecado e vem para o Senhor Jesus Cristo, que Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer como Ele fez na vida daquele jovem lunático. Ele quer fazer de você um vencedor. Ao que vencer, Ele diz na palavra, que vai dar a vida eterna, que vai dar a salvação, que vai dar a coroa da vida. Ele vai te dar a eternidade com Ele, a salvação em Cristo Jesus. E é o que Ele quer te dar nesta hora. Oremos a Deus neste momento. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz. Ela fala conosco, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, que faz com que arda os nossos corações agora, ó Deus. Senhor, queima este coração com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Queima, Senhor, este coração com o poder do Teu Espírito Santo e transforma, meu Deus, esta vida. Como o Senhor apareceu para aqueles dois no caminho de Emaús, apareça também, ó Jesus Cristo, a estas vidas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha tocar nestes corações, que venham a arder pelo Teu amor. Ó Espírito do Senhor Jesus Cristo, Espírito da graça de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado. Que o Senhor venha convencer este ouvinte do seu pecado, que o Senhor venha transformar esta vida, ó Espírito de Deus, ó Senhor Jesus Cristo. Entra neste coração, Senhor Jesus, e transforma. Faça desta pessoa uma pessoa que venha a ser enxertada pela Tua palavra, que venha a ser transformada, para que possa ser salva no dia do Senhor Jesus Cristo, para que possa se encontrar com o Senhor nos ares. Abençoa, meu Deus, a cada um que está ouvindo esta mensagem e salva, meu Pai, arrebatando-os do fogo eterno. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre e eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus.